bem-vindos a mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E olha, hoje nós estamos cheios de novidades para vocês. Confere só. Você vai conhecer o José Itimalia, o cão que surfa. Temos uma matéria incrível com Júlio Nótiga, treinador de cavalos. E uma entrevista com o Dr. Marcos Amorim, promotor de justiça de crimes ambientais de Fortaleza. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Apoio Cultural SG Distribuidora Pet. Gente, olha só, estou aqui com a Amanda Brilhante, que é a tutora do José Brilhante, e eu já estou sem estrutura para essa matéria. Meu Pet é Show é um quadro que vocês já conhecem aqui da TV Pet Show, e eu quero saber por que o José é show, Amanda. Bom, o José, ele surfa, ele é um cachorro surfista aqui da Praia do Futuro. A gente morava em Brasília e desde que ele era bem pequenininho, a gente morava em frente a um lago. Então, ele desde pequeno, ele já quis entrar no lago. E a gente deixava ele nadar sozinho, e ele nadava. Então, desde pequenininho, ele já tinha essa paixão por água. Eu fico impressionada porque eu nunca vi um pug gostar de mar, gostar de água. Mas aí você descobriu que ele gostava de mergulhar. E o surf? Como foi que o surf entrou nessa história? Pronto, o surf foi quando a gente veio morar aqui em Fortaleza. Assim que a gente chegou, a gente já apresentou a praia para ele. E eu surfo de vez em quando, o meu namorado também surfa, então a gente quis testar, ver como é que ia ser, se ele ia gostar, se não. E até que de primeira vez ele já gostou, já amou o mar. Já foi na prancha normal, a grandona mesmo? Já na prancha normal. E ficou em pé, se equilibrava e amou. Ele saía de uma onda, já voltava para ir de novo. Eu fico impressionada porque eu não tenho esse equilíbrio, se eu for fazer com certeza. E o José desse tamanho já gosta. E outra coisa que eu achei linda que eu vi um vídeo dele, é aquela boia que ele usa, o colete de tubarão. Como foi essa ideia? Colete de tubarão. Assim, ele faz maior sucesso quando chega na praia com esse colete de tubarão. A gente sempre via na internet esse colete, mas nunca encontrava, até que conseguimos. E aí, sempre que ele vai surfar com esse colete, fica todo mundo olhando, chamando ele de tubarãozinho. E tira foto, faz vídeo, fala com ele. Eu imagino, Amanda, o sucesso que ele faz quando chega na praia. Acho que todo mundo quer chegar perto, mas como é a receptividade dele com as pessoas? Ele adora. É boa. Ele é super simpático, ele conversa com todo mundo. A gente chama ele de vereadorzinho, né? Que ele tem que falar com todo mundo igual um vereador. Sim. Tem que estar falando com todo mundo. E esse estilo aí, foi você que criou, de todo surfista mesmo, de óculos? Todo garotão, ele é todo praieiro, ó, de óculos de sol, né? Ele aceita de boa? Aceita, desde pequenininho também a gente acostumou a usar roupinha. Então ele se acostumou e até hoje ele vai nessa. E aí a minha curiosidade, tu já documenta tudo dele? Desde o primeiro mergulho, desde... Tudo, tenho todos os vídeos. Eu sou muito mãe babona dele. Sou muito, muito mesmo. Eu tiro foto dele o tempo inteiro, faço vídeo dele. Porque tudo que ele faz eu acho muito engraçado, né? Ele é muito especial. Ele já chegou aqui, ele já saiu pulando. Ele é todo atleta mesmo. Agora, uma curiosidade. Eu já notei que ele é especial pelo nome. Quem foi que escolheu esse nome, José? Então, foi eu que escolhi. Eu sempre achei um nome muito fofinho. E aí a gente decidiu. Achou que ele combinava, que ele tinha cara de José. Lindo. É o Zezinho, né? Para os íntimos. Outra coisa, e as redes sociais, tu já fizeste para ele? Porque agora é muito sucesso, né? Ele tem que ter uma rede social. Com certeza, ele tem a rede social dele, que é José Itimalia. E lá tem todos os vídeos dele, todas as fotos do dia a dia dele. Ele com os amiguinhos dele, que ele vai para encontro de pugs. Então, tem tudo lá, né, meu filho? Mas o encontro de pugs é na praia também? Não. Não. Porque eu nunca vi um pug gostar. É a primeira vez, eu tô encantada aqui com o José. A gente marca um lugar e vai um monte de pug, é o paraíso dos pugs. Amanda, eu espero que quando voltar tudo ao normal... Nesse período, aliás, eu já ia perguntar. Nesse período, vocês
estão conseguindo ou ele está em casa direto? Não se estressa? A gente deu uma parada, mas ele foi já fazer o surf dele, né? E sim, ele fica bem ansioso em casa. Com todo cuidado já dá pra ir, né? Com todo cuidado, com certeza, tomando todas as prevenções. Mas ele fica bem ansioso em casa, porque ele é bem agitado, bem assim, adora fazer exercício físico. Então a gente tem que levar ele de alguma maneira. E quando vocês vão assim numa casa com piscina de algum amigo, de alguém, como é que é a reação dele? Ele é a mesma reação da praia? Ele quer pular? Mesma reação. Ele gosta tanto que tem vezes que a gente tem que amarrar ele, botar a coleirinha, porque ele não sai de dentro da água. É o tempo inteiro. Então quer dizer que o negócio dele é água, não é praia. Onde tiver água... Ele é um peixinho. Amanda, eu queria deixar aqui um convite para você, que quando tudo voltar ao normal, que ele voltar a pegar as ondas dele normal, a gente quer lá apresentar. Eu quero ver essa aventura de perto, porque eu já estou apaixonada pelo José. Com pode certeza, ser? A gente topa demais. Amei o José, gente. Dá um close aqui nesse estilo que ele tá lindo. Amanda, muitíssimo obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Gente, eu estou aqui com o Júlio Nótiga, que é treinador de cavalos e instrutor de equitação. Tudo bem, Júlio? Tudo bom, Catuxa. Olha, é um prazer para a TV Pet Show estar aqui. Nós estamos tentando essa gravação com o Júlio faz um tempinho e agora que você parou aqui no Ceará, finalmente a gente conseguiu. Muito obrigada, viu, Júlio? É uma disposição. Eu já percebi que você é um apaixonado por cavalos. Quem te segue nas suas redes sociais. Mas como foi que começou a tua história, essa paixão pelos cavalos? Isso começou na infância, né? Nada melhor do que começar a lidar com os cavalos na realidade da fazenda, montando com o pai, com o avô, aquela coisa bem natural. E daí virou paixão, virou uma coisa que esporte e depois virou profissão. Entendi, Júlio. Você faz uma doma diferente da tradicional. Eu cheguei aqui falando em doma racional, mas você corrigiu um pouco o termo, que é horsemanship, e eu gostaria que você explicasse um pouco sobre esse termo, esse método que você usa. A doma racional, acho que a gente tem que dar a César o que é de César, né? E eu gosto muito sempre de citar que a doma racional foi trazida ao Brasil pelo meu professor Eduardo Borba, que está lá em São Paulo, e ele fez isso há 40 anos atrás. E a doma racional, na época, ela era a grande solução, né? A coisa que parametrizava e dava um método, uma metodologia para o processo da doma. Só que isso encaixotava todos os cavalos no mesmo formato. E a gente tem que lembrar que cavalo, em se tratando de cavalo, tudo é relativo. Depende da idade, do indivíduo, eles têm caráter e personalidade. E a gente tem que tratar cada cavalo conforme o indivíduo, né? Então a doma, ela precisa ser adaptada, ajustada para cada tipo de cavalo. Tem cavalo mais ansioso, tem cavalo mais calmo, tem cavalo mais para frente, mais quente, né? Que a gente costuma dizer aquele cavalo que está sempre querendo correr, por exemplo, e tem aquele cavalo que é mais para trás, né? Que pensa para trás. Então a gente tem que adaptar para a realidade do cavalo. Então a doma racional, ela tem técnicas que são importantes, mas a gente não pode fazer a mesma receita de bolo para todos os cavalos. Então hoje a gente está muito mais trabalhando com aquilo que a gente chama de horsemanship, que é algo que envolve toda a vida do cavalo e do cavaleiro, não só o treinamento, a doma, mas todo o processo de treinamento do cavalo e tudo que é feito no dia a dia desse cavalo. Então, por exemplo, aquilo que a gente faz na baia, no manejo do cavalo, pode interferir na qualidade do treinamento. Então a sua equipe precisa estar bem sintonizada para que esse horsemanship, que envolve toda a vida do cavalo e do cavaleiro, ele seja positivo tanto no treinamento como no dia a dia do cavalo, independente de estar na pista treinando ou não. Então, Júlio, eu posso afirmar que o horsemanship, ele procura entender cada cavalo e respeitar as limitações e respeitar tudo de um cavalo. Exatamente. Não só respeitar as limitações, como observar e aproveitar da melhor forma possível o potencial que cada cavalo tem. Júlio, ainda existe, é uma curiosidade minha, ainda existe a doma tradicional no Brasil, no Ceará? Existe bastante, aliás, no Brasil inteiro, né?
Muitas vezes as pessoas estão usando de métodos violentos porque isso é o que foi ensinado para elas. Muitas vezes já foi passado por tradição, às vezes em família ou na região que a pessoa mora, ela usa uma metodologia que muitas vezes elas são metodologias violentas, né? Mas o que o horsemanship propõe é que a gente analise as coisas do ponto de vista do cavalo. Então a gente considera a natureza do cavalo, o instinto do cavalo, como que o cavalo vê o mundo, como ele vê as pessoas, como ele interpreta as atitudes do ser humano. Então a gente pega tudo isso aí e transforma isso num treinamento, numa metodologia, num esquema que para o dia a dia do cavalo a gente abole totalmente aquilo que pode ser considerado violência, né? O cavalo, assim como uma criança, ele precisa de disciplina, ele precisa de rotina, né? Mas a disciplina ela precisa ser firme, mas ela não pode ser áspera, ela não pode ser violenta. Então, quando a gente fala em horsemanship, a gente pode, por exemplo, desenvolver toda a doma de um cavalo sem usar violência. É essa a proposta. Você consegue diferenciar, Júlio, um cavalo que foi domado tradicionalmente, assim, no primeiro olhar? Claramente, quando você se aproxima de um cavalo que você nunca viu, as reações desse cavalo indicam que tipo de vida aquele cavalo está levando, né? Se ele apanhou, se ele foi maltratado, se ele já é domado, se ele não é domado. Um bom profissional do cavalo, quando ele se aproxima daquele animal, ele já consegue fazer a leitura de várias coisas que acontecem na vida dele. Agora bateu uma curiosidade, Júlio. Você conhece um cavalo que foi a vida inteira na doma tradicional. Ele veio cheio de traumas. Você consegue fazer um trabalho diferenciado para que ele possa confiar em você, confiar no ser humano? A gente consegue. O cavalo é um animal muito especial, porque ele perdoa tudo, né? Mas não quer dizer que ele esquece. Ele quer dizer que ele passa a confiar daquele ponto para frente, se você fizer todo um trabalho de ganho de confiança com aquele cavalo. Mas a gente tem que estar sempre atento com esse tipo de cavalo, porque se você volta, se ele de repente associa alguma coisa que está acontecendo àquele passado violento que ele teve, ele pode realmente ter uma reação de medo e de reação por interpretar que ele pode estar em perigo, por exemplo. Mas é muito comum a gente receber cavalos com traumas, com problemas de comportamento, não só porque sofreu durante um treinamento, mas também porque o dia a dia desse cavalo, no manejo de baia, por exemplo, é um manejo insalubre. Então a gente adapta o melhor possível a vida desse cavalo, para que fique mais próximo da natureza dele, e trabalha esse ganho de confiança, e aí sim, realmente há uma mudança comportamental realmente significativa quando o cavalo passa a confiar na gente. E qual é a idade, Júlio, para começar, para um cavalo começar, qual a idade para começar a doma? Isso é relativo, né? A gente, de uma forma geral, as raças, né, vamos dizer assim, as pessoas que lidam com diversas raças, quarto de milha, manga larga machador, crioulo, que são as principais raças no Brasil, eles vão dizer que é 3 anos de idade. As pessoas do cavalo, em uma forma geral, elas vão dizer que a idade ideal é 3 anos. Porque 3 anos o cavalo ainda não é adulto, mas ele já está fisiologicamente maduro o suficiente para trabalhar, né? Agora, há casos de cavalos que começam a trabalhar com 2 anos, há casos de cavalo que começam a trabalhar com 5. Se eu começo a trabalhar um cavalo com 2 anos de idade, eu tenho que tomar muito cuidado com a carga de trabalho que eu vou dar para esse cavalo. Então, se é um início de doma, precisa ser algo muito leve, onde eu estou muito mais concentrado na forma como eu gravo as informações na cabeça desse cavalo do que com a mecânica do exercício. Então, a mecânica tem que ser leve, tem que ser algo legal para o cavalo, e não posso forçar esse cavalo além do que a fisiologia dele permite naquela idade. Júlia, a gente sabe que você viaja o Brasil inteiro, por isso que a gente não conseguia fazer uma matéria, mas agora você resolveu parar aqui no Ceará, colocou a Escola de Cavaleiros. Fala um pouco pra gente sobre essa escola, como é que funciona. É interessante que até começar esse esquema aí da pandemia, essa confusão toda que a gente viveu, o meu trabalho com cavalos era viajando muito. Eu moro aqui em Fortaleza, próximo a Fortaleza, e toda semana eu fazia uma viagem em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, sempre trabalhando com cavalos. E agora a gente concentrou todas as atividades aqui. E em função da pandemia, de toda uma mudança que houve nos eventos de cavalo e tudo, a gente decidiu concentrar as atividades aqui, montamos a Escola de Cavaleiros, e a ideia agora é que eu vou dar grande maioria do meu tempo de trabalho aqui mesmo em Fortaleza, aqui mesmo no Ceará, com a Escola de Cavaleiros,
e com cursos e oferecendo o nosso trabalho para o pessoal daqui da nossa região. Entendi. Júlio, mais uma vez, muitíssimo obrigada por nos receber. Antes de encerrar, eu gostaria só que você falasse as redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho e vir conhecer a Escola de Cavaleiros. Ok, @Escola de Cavaleiros. No Instagram. Exatamente, e Nottingham Horsemanship. Obrigada, Júlio, mais uma vez. Eu estou aqui com o Dr. Marcos Amorim, que é promotor de justiça. Tudo bem, doutor Marcos? Tudo bem, Catuxa. E olha, você aí em casa deve estar se perguntando o que um promotor de justiça está fazendo aqui na TV Pet Show. Doutor, não sei se o senhor já sabe, mas quando a gente conversa com os protetores de animais, o seu nome está sendo muito bem falado pelo seu excelente trabalho. O Dr. Marcos Amorim, ele atua na área de crimes ambientais. E agora, doutor, o que é que o Ministério Público faz com relação às causas animais, aos maus tratos dos animais? Catuxa, é um prazer estar aqui com você, com os amigos da TV Pet Show. Bom, o que acontece é o seguinte, desde o advento da Lei Sanção, em setembro do ano passado, os crimes de maus tratos, especificamente quando envolvem cães e gatos, passaram a ser da competência da justiça comum, deixaram de ser um crime de pequeno potencial ofensivo, um crime dos juizados especiais, chamados também de juizados de pequenas causas, e passaram a ser um crime mais grave, porque o crime é punido agora com pena de 2 a 5 anos de reclusão, multa e, principalmente, a proibição da guarda do animal para o agressor, né? A partir daí, por conta da Lei Sanção, começaram a surgir mais denúncias e esses casos estão sendo averiguados pela Promotoria de Justiça. Aqui em Fortaleza nós temos 2 promotorias que trabalham com crimes ambientais. No caso, a de 97, da qual sou titular, e a de número 164, cuja titular é a minha colega, a doutora Fernanda Mendonça. E também pela delegacia especializada, que é a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Doutor, eu sou muito leiga nesse assunto, eu acredito que muita gente em casa tem essa curiosidade. Como é que se dá esse processo? Quando chega uma denúncia de maus tratos aos animais, como é que a promotoria atua? Como é que chega até o senhor? Pronto, existem vários canais de comunicação, né, de uma notícia, no caso de maus tratos a animais, e pode ser tanto pela Promotoria de Justiça como pela polícia, que é o órgão encarregado de fazer investigações criminais, né? No caso, repito, a DPMA. Então, diante de uma notícia dessas, a DPMA faz uma averiguação, sendo o caso, instaura um inquérito policial e depois esse inquérito policial aporta lá nas 2 promotorias, para que o caso seja analisado e, eventualmente, ou se ofereça um acordo com o suposto agressor, ou então ele vai ser denunciado criminalmente perante a justiça criminal. Doutor, eu como cidadã, eu sabendo de uma negligência, de um maus tratos, como é que eu faço? Eu posso denunciar então para o 190, é isso? E eu não preciso me identificar? Exato, as notícias chamadas anônimas são aceitas, né? Não é necessário que a pessoa se identifique. Todavia, é sempre interessante que a pessoa, ao prestar qualquer tipo de notícia, não só em caso de maus tratos, mas qualquer tipo de notícia de crime, forneça a quantidade possível de elementos. Vídeos, fotos, informações sobre endereço, as pessoas envolvidas, a fim de contribuir e ajudar no trabalho da polícia. Mas a pessoa fica no anonimato, não? Ela pode permanecer no anonimato. Entendi. Outra curiosidade, aí já foram várias pessoas que mandaram perguntar. A promotoria atua em processos de guarda? Quais são as maiores causas, doutor, que o senhor atua? Bom, no caso, essas 2 promotorias a que me referi trabalham com crimes ambientais.
Hoje nós sabemos que os pets, de modo geral, eles são objeto de discussão judicial em relação à guarda, mas isso fica restrito às causas de família, né? Então, nos casos de família, que tramitam nas varas de família, pelo menos aqui em Fortaleza, aí existem outras promotorias que acompanham os casos. As nossas, a 97 e a 164, trabalham exclusivamente com os crimes ambientais e, no caso dos cães e gatos, é o crime de maus-tratos. Entendi. Agora eu vou entrar num assunto delicado, doutor, que muita gente pediu para perguntar também. Existe a denúncia, as pessoas vão lá, faz tudo, tira os animais do agressor, da pessoa que fez os maus-tratos, e para onde esses animais vão? Como é que, depois daí, o que acontece? Pois bem, por causa da lei sanção, esse é um desafio que foi colocado para nós que operamos o sistema de justiça, né? Porque nós não contamos com equipamentos públicos especificamente para o abrigo de animais em situação de maus-tratos, né? O que nós temos hoje são ONGs, né, que trabalham, militam nessa área. Todavia, o que nos consta, Catuxa, essas instituições estão com as vagas todas preenchidas, né, estão superlotadas e com dificuldade de manutenção mesmo. De modo que, atualmente, este é um dos grandes desafios que nós temos. Não adianta apenas fazer um flagrante do crime, processar criminalmente o agressor, né, o tutor que seja considerado um agressor, mas principalmente temos que nos preocupar com o encaminhamento, a destinação adequada desses animais que são objeto dos maus-tratos. Isso dificulta muito o trabalho, não é verdade, doutor? Com certeza, em termos de operacionalização prática, essa é uma dificuldade adicional e principalmente não resolve o problema pela metade, porque a questão não é apenas punir, mas também de evitar que o problema permaneça. E para isso nós precisamos desses equipamentos públicos, pelo menos aqui em Fortaleza. Doutor, existe uma maneira do Ministério Público, isso aí já foi outra pergunta que pediram para a gente fazer, interceder por um abrigo que seja de responsabilidade pública, ou isso já não faz parte do trabalho? Das promotorias criminais, não. Mas nós temos promotorias na alçada civil que trabalham também nas questões ambientais e para eles sim, é possível, aliás, na verdade é um dever do Ministério Público instar não só o poder público, mas também chamando a sociedade civil, né, para buscar soluções para esse problema. O senhor acredita, doutor, que a gente consegue? Eu creio que sim. Creio que sim, havendo vontade política, havendo adesão da sociedade também, uma articulação Ministério Público, sociedade civil, poder público, creio que sim, é possível encontrar uma solução viável para, no caso, acolher os animais que estão em situação de maus-tratos. Doutor Marcos veio aqui, eu fiquei tão curiosa, foram tantas perguntas que o nosso tempo já acabou. Doutor, mas eu gostaria de agradecer em nome da nossa equipe, o senhor nos tirar todas as nossas dúvidas, com certeza acho que chegarão mais perguntas, já fica o convite aqui para o senhor voltar no nosso programa. Antes de encerrar, eu gostaria que o senhor falasse como a gente acompanha o trabalho do Ministério Público, se tem uma rede social, se tem um site. Bom, o trabalho do Ministério Público aqui no estado do Ceará é sempre divulgado nas redes sociais. Nós temos contas tanto no Instagram como no Facebook, na própria homepage do Ministério Público. Doutor Marcos, mais uma vez, muitíssimo obrigada. E agora com vocês o nosso queridíssimo repórter Fuinha. Olá, pessoal. Nha, 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 nha. Repórter Fuinha informa. Fucei. E aprendi sobre pássaros que falam. Presta atenção. Os papagaios não são as únicas aves capazes de imitar a voz humana e outros sons. Todos os pássaros podem falar, porque possuem uma membrana chamada siringe, que fica entre os pulmões e a traqueia e permite a emissão ilimitada de sons. Nhanhã, papagaios, anuns e gralhas, só para citar algumas espécies, hein? São muito sociais, vivem em bandos, costumam à noite se reunir e, pelo canto, trocar informações sobre alimentos,
ou alertar sobre a proximidade de predadores. Predadores! Quando, porém, essas aves são postas em cativeiro... Meu Deus, não coloquem animais em cativeiro. Deus do céu, parem com isso. Não coloquem animais em cativeiro. Ora, quando, porém, as aves são postas em cativeiro, sua comunicação é interrompida, o que as deixa profundamente frustradas. Consulte sempre um veterinário e lembre, animais pintam o mundo melhor. Repórter Fuinha informou. Fui! E aí, gente, gostaram do programa? Não falei pra vocês que tava incrível? É uma pena que tá chegando ao fim, mas não fica triste não que próxima semana tem mais. Só que agora é a hora daquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com seu bichinho de estimação e manda para o nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Corre lá no nosso canal no YouTube, TV Pet Show. Tem tudo lá para você. E não esquece, o nosso encontro é semanal. É só ficar ligadinho aqui nos horários. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Apoio Cultural SG Distribuidora Pet